Olá, nós estamos iniciando mais um quadro Comentários Literários. Nesta ocasião, iremos expor mais uma obra do professor Olavo de Carvalho, completando aqui a sua trilogia da patologia cultural brasileira. O livro que iremos apresentar hoje chama-se O Imbecil Coletivo. E este livro trata então das atualidades inculturais brasileiras. É um livro que foi lançado em primeira mão no ano de 1996, vendeu bastante, ficou esgotado por um bom tempo, e depois o professor então selou contrato, celebrou contrato com a editora Record, e lá o Carlos Andreasa editou essa obra, e a partir daí nós podemos ter, a partir de 2018, a obra O Imbecil Coletivo de volta aí às principais livrarias do Brasil, e também disponível na plataforma Amazon e outras plataformas, para que todos possam ter acesso a esta obra que representa também um momento importante da literatura do professor Olavo, quando ele expõe o que ele chama então aí do processo de imbecilização coletiva no Brasil. No primeiro livro da trilogia, A Nova Era e a Revolução Cultural, ele tratou de apresentar os contornos da política e da cultura nacional, que beberam bastante nas fontes da Nova Era e da Revolução Gramsciana, a esquerda e a direita representadas naquele momento, tomando então a cultura e se infiltrando na política nacional. A partir daí, no segundo livro, O Jardim das Aflições, ele coloca este cenário nacional alinhado e como ele está ligado ou alocado no contexto nacional da tradição ocidental. E no contexto da tradição ocidental. E esse contexto é dado no livro O Jardim das Aflições, onde desde as primeiras religiões, as religiões primitivas, tratando então de religiões comparadas, tratando de história, do cesarismo, que culminou na religião civil, aí certamente o professor Olavo de Carvalho apresenta então esse processo aí do aumento do poder e também da infiltração cultural, que certamente contribuiu para, vamos dizer assim, tornar as pessoas menos inteligentes, e tiranos gostam disso, aqueles que são totalitaristas querem ver a sociedade massificada apenas por informações de propaganda do partido e não propriamente da verdade. Então, O Imbecil Coletivo é o livro que tenta mostrar exatamente isso aqui. Eu quero falar algumas coisas sobre esse livro para que você tenha um gostinho e chegue a ele e possa degustá-lo melhor. Em primeiro lugar, o livro é uma sátira, o título do livro, O Imbecil Coletivo, é uma sátira ao conceito de intelectual coletivo de Antônio Gramsci. Esse conceito que visava meramente propagandear aquilo que o partido tomava como premissas e não necessariamente falar da verdade, falar de inteligência propriamente dita. Então, intelectual coletivo é mais ou menos isso aqui. O aparelho partidário de agitação e propaganda, onde a distribuição de frases feitas, de preconceitos e de cacoetes mentais faz as vezes da vida intelectual. Então é apenas um aparelho de propaganda do partido dominante que, por meio de cacoetes, de frases feitas, de um processo de uniformização do discurso, tenta passar uma capa de intelectualidade, quando na verdade isso é mera propaganda e não a expressão de um intelecto robusto. Olavo então pega este conceito de propaganda e aplica ao imbecil coletivo, quando pessoas inteligentes se reúnem para imbecilizar-se umas às outras. É isso que o professor chama de imbecil coletivo. E é exatamente o que percebemos na nossa cultura, na nossa literatura, na nossa educação, por meio de aplicação de ferramentas do socioconstrutivismo, por meio de pessoas sem cultura, sem alta cultura, que estão nas principais plataformas intelectuais e de mídias do Brasil, fazendo às vezes apenas da propaganda de uma minoria, de um partido, que está ligado exatamente aí a uma coletividade uniforme, e que tenta massificar a população com esse discurso uniformizado, mas que não tem nada de relevante, que não tem nada de verdade, que não corresponde à realidade e que é apenas um cacoete mental
daquilo que reverbera o que o partido requer. E o que o partido requer é exatamente que as pessoas se imbecilizem mais, que as pessoas não acreditem na realidade, que as pessoas não acreditem que a inteligência individual pode ser exercitada, mas que elas precisam sempre de fontes externas que possam lhe guiar, que possam checar informações, e a partir daí é que elas podem se balizar. Uma segunda coisa que eu quero mostrar é que este livro apresenta exatamente algo que o professor combateu no início dos anos 90, que foi o neopragmatismo, né, que foi o relativismo, tanto moral quanto o relativismo filosófico, que é expresso mais ou menos da seguinte maneira: não existem verdades absolutas, tudo é relativo, é fruto de um processo de construção social, de construção mental, e não necessariamente de realidade ou de verdade. Então, no afã de flexibilizar as agendas, de tornar as pessoas mais aceitáveis à sociedade, então vendeu-se o discurso do relativismo moral e do relativismo filosófico. E no Brasil isso foi muito disseminado por meio dos escritos de Richard Rohr, né, que não acreditava em um princípio de vida, ou melhor dizendo, um sentido para a vida, né, e que pragmaticamente as ideias elas deveriam ser norteadas apenas pelos seus efeitos práticos. O problema é que nem sempre os efeitos práticos de uma ideia eram colocados em ação, eram colocados em prática. Aquilo que o marxismo sempre quis, e foi a utopia do proletariado, né, nunca veio a ocorrer. Mas pelo contrário, o que houve foi muita fome, muita guerra, muita morte, né, muito genocídio, e nada do que exatamente pregava e preconizava a ideia de que o proletariado iria chegar ao poder, né? Pelo contrário, foram muitos deles aniquilados, mortos, exterminados. Então, guiar-se por um relativismo moral é guiar-se por uma falácia. E o Olavo, já na época, Carson também fazia isso, e tantos outros teólogos e filósofos cristãos, como Norman Geisler, denunciaram o relativismo, né? Mas aqui o Olavo também demonstra que já estava alinhado, né, com a ideia de que existem absolutos e que nós precisamos combater essa visão relativista. Então, já naquela época, o professor Olavo de Carvalho conseguiu perceber o engodo do relativismo. A segunda coisa que você vai ver no livro é a visão de um ensaísta, um homem que sabe escrever ensaios, sabe argumentar bem e vai preparando o leitor, muitas vezes achando que está, de uma certa forma, vendo desmontado o seu inimigo, e quando na verdade às vezes a faca entra na própria pessoa que lê, no próprio leitor, e o Olavo consegue realmente desmontar falácias, né? Então, a falácia aí da supremacia branca e de que os negros ou afrodescendentes eles precisam ser ressarcidos, né, por meio aí de um resgate daquilo que sofreram, de um resgate histórico daquilo que sofreram por meio da escravidão, e agora vem cobrar isso dos brancos, né? E aí a ideia mas veja, num povo tão mestiço quanto o brasileiro, afinal, aquele que é branco e que tem um ascendente negro, né, na sua árvore genealógica, também não teria o direito de pedir, então, aí, essa redenção histórica, né, esse resgate do que sofreu no passado os seus avós, os seus, né, antepassados. Então, ele mostra então a falácia dessa argumentação. Ele fala também do feminismo, ele fala das mentiras gay, a ideia de que eles são mais inteligentes, né? E a ideia de que foram necessariamente oprimidos, quando na verdade muitos homossexuais e muitas pessoas que tinham essa prática também foram opressores, né? É o caso de Calígula, né? Ele cita também o Mao Tse-tung. Mas nós podemos perceber também, além dessa beleza e da retórica e da boa prática aí do ensaísmo, né, em que o professor Olavo de Carvalho descortina algumas falácias da época voltadas para essas minorias, para o comunismo, defendendo, né, essa visão aí de
caboetagem, ou seja, de denuncismo, né? Que nós precisamos denunciar as injustiças, o que o Caetano Veloso tanto fez. E aí o professor Olavo também aponta alguns descalabros, né, de algumas personalidades da época, né? O Fernando Gabeira defendendo a legalização da maconha, o Caetano Veloso mostrando que devemos ser denuncistas, né, nessa campanha aí pela ética, em prol da ética, e ao invés de propor algo real, de fato, efetivo, positivo, a campanha do denuncismo e da caboetagem, da entrega do vizinho, daquele que está sendo realmente um perigo para a sociedade, já ganhava um contorno muito importante naquela época e hoje, com o advento da pandemia, muito mais ainda. Mas além desse detalhe, o professor Olavo de Carvalho também, ele sabe defender a honra de verdadeiros intelectuais. E um dos intelectuais, que é um dos heróis do livro, é o Bruno Tolentino. É lógico, é amigo do professor, mas não por isso é defendido. É defendido pela grandeza dos seus escritos, pela boa poesia que escreveu e certamente pela dimensão que ganhou tanto em público inglês, francês e também em público nacional. E aí o Olavo demonstra como os detratores do Bruno Tolentino o fizeram por inveja, porque não tinham a mesma dimensão do homem e que porque não conseguiam acompanhá-lo muitas vezes em suas discussões, né? Ele que desmontou uma tradução vamos dizer assim, um grande tradutor da época, e aí veio, como foi que o tradutor respondeu à crítica do Bruno Tolentino? Foi respondendo com argumentos, foi demonstrando que Bruno estava errado? Não. Juntou um grupo de intelectuais, fez um manifesto, pronto. Essa é a forma, então, de argumentação da mídia à época, ainda hoje, né? Faz-se um manifesto contra aqueles que expõem ao ridículo a eles, e aí assim eles acham que aquilo foi uma baita de uma defesa, quando na verdade é apenas uma declaração de insuficiência mental para replicar aqueles que nos descortinam. Além do Bruno Tolentino, o que o Olavo faz é mostrar outros elementos, como o Leandro Condé, como Emir Sade, que inclusive ganham o prêmio de imbecil coletivo. O professor inventou essa modalidade, o prêmio imbecil coletivo, por demonstrar algumas falácias muito ligadas ao marxismo, né, proveniente desses intelectuais, mas que na verdade não tinham nada de efetivo e robusto do ponto de vista acadêmico propriamente dito. O professor também aproveita o livro para enaltecer a figura de 3 grandes filósofos que, ao ver dele, são os maiores filósofos do Brasil. É o Miguel Reale, o Vicente Ferreira da Silva e o Mário Ferreira dos Santos. Nenhum deles do mainstream, nenhum deles pertencentes à USP ou grandes universidades nacionais, mas nem por isso deixaram de ser grandes filósofos, né? Porque filosofia não é necessariamente uma profissão ligada à academia, não é uma função exercida, né? Não é um título que se confere a alguém que completou um bacharelado, mas o filósofo é aquele que desenvolve uma filosofia, é aquele que medita e pensa a respeito de um tema essencial, né, vamos dizer assim, para a humanidade. E poucos fizeram isso, né, mas ele reconhece esses 3, Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva e Miguel Reale. Então, aqui está em poucas palavras no que consiste a obra. É uma obra que traz um tom bem irônico realmente, traz humor ácido muitas vezes em seus artigos, mas que depois sofreu detratações. Olavo, quando publicou esse livro, ele sofreu assim muitas críticas da imprensa nacional porque ele deu nome aos bois e disse como essas pessoas estavam realmente brincando de ser intelectual sem o serem de fato. E muitos deles vieram dizer, ele é de direita, ele nem homem é. Então Olavo replica e escreve vários suplementos replicando essas argumentações, né? Porque não puderam, vamos dizer assim, duelar com ele no campo da argumentação e vieram para os xingamentos. E Olavo então replica essas pessoas, né? Usando daquela premissa, né? O insensato responde conforme a sua insensatez, e ele então faz mais sátiras, né? Faz mais ironias com Emir Sade, né, Leandro Condé, e aumenta ainda mais o livro, o suplemento, suplementar, o suplemento, os apêndices, de maneira que é uma obra muito agradável. E eu terminei, então, a minha resenha dessa obra, né, eu termino aqui também, então, com esta frase do professor Olavo de Carvalho, muito pertinente para todos nós
desejamos estudar, ainda mais em tempos de dificuldade financeira. A frase é: quanto pior ficar a sua condição econômica, mais se apeguem à sua vocação intelectual. Não desistam, não fraquejem. Você tem livros, você tem meios virtuais, você tem livros físicos, você está passando necessidades, estude, não pare de estudar, não retroceda. E você vai ver que a sua perseverança, a sua persistência, a longo prazo, trarão frutos muito bons para a sua vida e para a vida dos que cercam você. E a situação econômica agora pode ser difícil, mas amanhã ela pode melhorar. Mas se você deixar para estudar só quando ela melhorar, talvez já seja tarde demais.